Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast é parceiro do grupo DDD 53 e a gente está aqui gravando no Alma Studios. Vida e alma a ideias e criações. Vocês nos encontram onde? No Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube, para nos ver lindamente. Queria convidar vocês para fazer parte da nossa comunidade. A gente está com um projeto agora que é o seguinte, a gente quer começar a impulsionar alguns conteúdos. Então a gente precisa da tua ajuda para ter um pouquinho mais de verba. Além de, claro, de fazer parte de um grupo exclusivíssimo do WhatsApp, onde a gente conta as novidades, a gente pede ajuda para pauta e vocês ficam sabendo sempre antes de qual será o próximo episódio. Então, nesse link que está no QR Code aqui perto da Flávia, temos todos os nossos contatos e links para o YouTube, para o Spotify e para o Apoia-se, que é onde você vai, com contribuições a partir de R$15, nos ajudar a alcançar mais esse nível de impulsionamento. O que mais? Vamos ver. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, que agora está com almoço. Show de bola. Zós Cervejaria, que nos apoia também desde o início. E hoje a gente está experimentando aqui uma IPA. Depois a gente vai abrir uma Lager para não se passar. E queria agradecer também aos nossos patrocinadores. Agência em Comum, muito obrigado. E Paulo, eu não vou perguntar para o Alan porque o Alan já sabe essa resposta, mas eu queria que tu te imaginasse trabalhando em um lugar muito alto astral, cheio de gente criativa, em torno de um lago, num prédio onde tu possa descer do teu estúdio para passear, para conversar com a tua equipe, que tu também possa morar ali perto e que a uma distância de uma caminhada tu esteja no teu trabalho e na tua casa. Que tu tenha tudo próximo e que seja um lugar seguro, aberto e diverso e ao mesmo tempo criativo. Que lugar é esse de Pelotas? Acho que tem uns quadros meus nesse lugar aí. Tem? Olha, que legal. Tem. Aonde que tem? No Parque Una? Mas sim, no Parque Una. Em qual? É num prédio específico? Num prédio, é. Deve ser no Vanguarda. Não é. São condomínio, né? Residencial. Ah, tá. Entendi. No hall de entrada, é isso? Isso. E é apartamento também, né? Nos apartamentos. É o coração dos apartamentos, é. Show de bola. Então, muito obrigado, Parque Una e Idealiza, por patrocinar este programa. O Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Ele está pronto e funcionando a pleno. Hoje, o nosso assunto é sobre fotografia. E a gente tem uma novidade aqui. Um convidado que vocês não conhecem e outro que vocês vão conhecer agora. Ou seja, os dois não conhecem. Mas o legal desse episódio é que a gente está juntando dois estilos de fotografia. A gente está juntando o estilo mais documental, mais jornalístico, com o estilo mais comercial. E a gente vai tratar de alguns assuntos aqui que eu listei aqui para vocês. A imagem deve contar uma história ou provocar uma pergunta? Foto é documento ou é interpretação? Existe espaço para poesia no fotojornalismo e para a realidade na publicidade? A imagem também transforma quem a faz? A cidade é personagem ou é cenário? Se a imagem vale 1000 palavras, que tipo de texto vocês tentam escrever com a câmera? Então isso é olha só. Foi foda isso aí, né? Vai ser 5 horas de episódio hoje. Tem muita coisa pra gente falar. Então, primeiro eu quero apresentar aqui nosso convidado especial, Paulo Rossi. Ele é jornalista, fotógrafo em Pelotas, onde se tornou referência na documentação da vida local. Atuou por 19 anos no Jornal Diário Popular, teve seu trabalho exposto no Brasil e no exterior e recebeu prêmios importantes como o Abril de Jornalismo e o Direitos Humanos de Jornalismo. Lecionou na UFPEL e participou de dezenas de publicações. Sua obra é um importante registro da identidade pelotense e da cultura da região. Bem-vindo, Paulo Rossi. Eu não fotografo com a câmera, eu fotografo com toda a minha cultura. Mestre Sebastião Salgado. @Paulo Rossi Foto, meu Instagram. Temos que falar do Sebastião Salgado. Morreu essa semana. Bem lembrado. E o nosso convidado que vocês não conhecem é o Alan. Hoje eu sou convidado. Hoje eu tô numa outra cadeira. A gente achou legal trazer o Alan, porque
Pô, são 40 episódios, a gente ainda não tinha falado de fotografia. Então, não acho que seja um privilégio do Alan estar aqui só porque a gente resistiu bastante, né? Alan Miguel Gonçalves é formado em design pela UFPEL, mas atua há 12 anos como fotógrafo. É criador do projeto Flash Food, voltado à fotografia de gastronomia. E sócio do Alma Studios, um espaço de produção e locação de conteúdo em Pelotas. Acredita na força da imagem atemporal e usa a fotografia como forma de se conectar com as pessoas e, por meio delas, aproximar histórias, memórias, produtos, marcas e propósitos de forma sensível e duradoura. Seja bem-vindo, Alan. O criativo só não é mais criativo porque ele não sabe a técnica. @Alan Miguel Gonçalves. Arrasou, me encantou hoje. Hoje sem canto. E do Hoje meu é lado, nosso. a Flávia Barros, excelentíssima nossa co-host de hoje. O essencial é invisível aos olhos. @Flávia X Barros. E pra mim, eu não pensei muito bem, mas digamos que a vida só tem 36 poses e a gente tem que escolher muito bem aonde dá o clique. @Cuca em Comum. Gente, vamos começar falando do Sebastião Salgado, então, já que veio esse assunto aqui. O que vocês acham? Era uma referência para vocês? Como é que vocês viram a primeira imagem dele? Porque eu tenho uma história sobre a minha imagem dele que eu vi, que me marcou muito, assim, e eu quero depois compartilhar. Vou deixar com o nosso convidado especial. Vamos Eu começar sou pelo convidado Paulo Rossi. desconhecido. Sebastião Salgado é uma referência, eu acho que para a grande maioria dos fotógrafos, né? Tem um trabalho excepcional e ele extrapolou a fotografia, né? Ele extrapolou a profissão de fotógrafo. Ele virou uma referência de pessoa, né? De ser humano e o trabalho dele é incomparável, assim, né? E a importância é comprovada aí em vários veículos de comunicação e todos os livros que ele lançou, né? Sim, é uma referência, com certeza. Eu acredito muito, principalmente que o Paulo começou aqui hoje. A gente não fotografa só com a câmera, né? A gente fotografa com a nossa cultura. E o processo de imersão do Sebastião ao longo de toda a vida dele é muito notável e notório. Principalmente pelo fato de não se fazem uma foto em 2 horas que tu tem de captação. Tem que esperar as coisas acontecerem. E principalmente o fotojornalismo, ele te dá uma pauta e tu tem que cumprir ela às vezes rápido. Então, com a tua cultura, tu consegue resolver rápido. Mas quando tu vai para uns povos originários e tu tá entendendo como que funciona, não é em uma semana estando lá que tu vai conseguir simplesmente capturar o que acontece do extraordinário, né? Acho que essa imersão dentro da fotografia dele, isso é uma coisa que a gente não tem hoje, principalmente pelo fato do imediatismo que a gente tem, que é do postar foto rápido, é o tempo real, essa foto tá incrível, eu nem esperei a nova foto do novo momento que tá por vir, já postei, já é velho, sabe? E ali a gente vê a fotografia como arte, né? Eu entendo o processo do Sebastião, além da imersão, é a fotografia como arte, é o documentar e transformar aquele fragmento das 36 poses disponíveis em uma parte da narrativa. Então, fazer uma curadoria do Sebastião, para quem é leigo, é muito difícil, porque são muitas fotos lindas. Quando a gente vai ver o Gênesis, que é um livro gigantesco, é uma foto melhor que a outra. E é difícil, com muitas fotos ali, já saber quais são as melhores, né? Então, eu acho que essa imersão que tem dentro desse trabalho dele, e também a pessoa dele, né? Principalmente pelo fato da construção florestal que ele fez no terreno que ele comprou da família dele, né? Tem fotos de quando ele comprou e o que tá sendo agora, como que tá o legado. Isso é um legado que ele nos deixa, né? Principalmente pelo fato da cultura, né? Desse entendimento, eu acho. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas para mim é uma referência que eu vivi no mesmo tempo dele. E qual é a tua foto preferida dele? Os mineiros do garimpo da Serra Pelada, para mim aquilo ali
Aqui. Eu te juro que pra mim aquilo ali é uma coisa de 86, 87, se eu não me engano. Aquela ali, os pinguins pulando na Antártida. E tem uma de uma tribo africana que parece muito em PB, a liberdade guiando o povo. Eu não sei qual o nome da foto, mas são essas três pra mim. As da Serra Pelada, os garimpeiros, os mineiros. Pra mim, aquela ali é a foto. É uma imagem que entra, assim, né? Que te emociona, que te toca muito mais pelo que tu sente. Tu não olha só, né? Tu sente aquela fotografia de uma forma inteira, assim. Esse livro que tu citou foi o primeiro livro que eu vi dele, mais ou menos nessa época, porque o meu pai tinha esse livro em casa. E eu não era muito ligado em fotografia. Eu gostava de tirar foto, assim. Tinha uma maquininha daquelas portáteis de criança, né? Mas esse foi o primeiro livro. E eu lembro de eu folheando esse livro e ficando chocado, assim, com a realidade que aquilo trazia, né? A intensidade e aquelas cenas daqueles homens naquela situação de trabalho, assim, absurda, que era aquilo ali, né? O nome é esse mesmo, né? Serra Pelada, né? Esse é o nome do livro, né? E tu, Paulo, qual a foto que te lembra? Pois então, eu acho que o Alan já, na resposta dele, já tocou numa daquelas perguntas que tu fez no início do podcast sobre poesia, arte, né? Na verdade, o trabalho de Sebastião Salgado é um documentário, né? É um documento importante aquilo ali, né? Só que vem carregado de arte, que é a arte do olho dele, né? Da cultura dele, como ele diz na frase. Essa frase é tão importante que ela já foi dita por diversos fotógrafos com algumas modificações. Eu não fotografo com a câmera, eu fotografo com a minha vida inteira. Eu fotografo com meu conhecimento. Muitos fotógrafos falaram isso devido à importância realmente dessa frase, né? Então, esse trabalho do Sebastião Salgado é um trabalho documental carregado da visão dele, de como ele enxerga, né, as coisas, né? E também são muitos ensaios. É difícil tu dizer assim uma foto, né? Porque um trabalho documental, ele não é como fotojornalismo, que tu tem a foto, né? No fotojornalismo, tu sai para uma pauta e quando tu volta, tu tem espaço para uma foto, no máximo duas, na capa e dentro. Na internet agora se faz uma galeria, que já é uma modificação da tecnologia, né? Mas o do trabalho documental, ele conta uma história, né? É difícil tu sacar uma foto daquela história, assim. São histórias, elas se completam, elas têm um discurso ali, né? Sim. Então, esse trabalho da Serra Pelada é lindo, o Gênesis é maravilhoso. O Gênesis tem uma foto de um lagarto, que parece uma armadura, aquilo ali, né? O tom de cinza, maravilhoso. A tonalidade, né? É difícil escolher metalizado, assim, né? Eu, essa semana, né, no dia que ele faleceu, ou no dia seguinte ali, eu me lembrei de uma passagem minha. Como eu perguntei pra vocês a foto que mais marcou vocês, eu tenho a minha, né? A minha, se não me engano, é Êxodo, o nome do livro, né? A foto da capa do Êxodo, que é da menina, aquela toda suja, linda, com os olhos claros. Sim. E eu lembro de ter visto aquela foto, eu até escrevi um texto sobre isso, porque foi muito marcante, assim. Eu devia ter uns 22 anos, e eu acho que o Bamerindos era patrocinador de alguma coisa, das exposições itinerantes, não sei. Então acho que em tudo que a agência do Bamerindos começou a passar uma exposição com as fotos do livro, né? E na rua, na 15 ali, onde era o Bamerindos em Pelotas, tinha uns painéis metálicos com as fotos do livro. E eu fazia serviço de banco pro meu pai, ele mandava ir nos bancos, e eu passei ali na frente, e passei correndo assim, né, andando rápido. E quando eu olhei aquela foto, aquilo me tocou de tal jeito, porque tu olhar uma menina que em qualquer outra situação poderia ter uma vida diferente, porque aí que tu te coloca, né, que a guria era linda, maravilhosa, mas ela tava suja, ela tava numa situação de pobreza, e aí é que tu realiza, né, que ela não são os preconceitos que a gente tem, né, tu não quando tu vê uma pessoa que num lugar diferente é que tu realiza as coisas, né? E aquilo ali, cara, me tocou tão, tão grande que eu comecei a chorar ali, né? Na hora ali. Então essa foto, por causa disso, assim, não é que seja a melhor foto dele, mas os olhos da menina e tal, isso me tocou muito, assim. Essa foto aí tem a Folha de São Paulo,
15 ou 20 anos depois, foi atrás da menina, Sim, encontrou. eu falo isso no meu texto. Em 2012, a Folha fez uma matéria e a guria não tinha nem o livro dele. Não tinha, mas o pai dela já tinha sido assentado, que ela vinha de um assentamento, né? E ela estava esperando também para ser assentada, e ela fala da importância daquele documento, né? Daquela foto pro processo de assentamento, reforma agrária e tudo, né? Ah, que bom. Ela chega a comentar sobre isso. Legal. E também, desculpa, mas tem tô falando dessa menina, ela foi comparada também à foto do Steve McCurry, que é aquela capa da National Geographic, né? Que também é a função do olhar, né? É o olhar daquela menina afegã, tinha 14 anos, né? E o Steve McCurry voltou, né, ao Afeganistão e encontrou ela com 30 anos. E assim, a diferença é muito, muito agressivo o tempo no rosto dela, sabe? Sim. Ela com 30 anos parece que tem muito mais, mas o olhar é igual. O olho é o olhar, sabe? É o mesmo olho. Tu não precisa ver as duas fotos pra saber que é a mesma pessoa. Se tu vê ela separada, tu já... Tá, pra gente fazer uma mudança de assunto, assim, mas pegando o gancho do Sebastião, né? Eu ouvia dizer que ele, pra fazer um livro, ele te batia 8.000 fotos. Aí é tipo hoje a gente com digital, né? né? Mais ou menos isso, né? Então... Mas pensa que em 8.000 fotos faz num casamento. Isso, é o que eu tô falando, né? Um dia. Mas ele fazia com uma Leica de provavelmente 36 poses. Não sei quantas poses que ele usava no filme. Né? Então imagina a quantidade de rolos de filme que ele tinha que revelar para depois fazer uma seleção e mandar pro laboratorista dele, que também era um gênio, né? Digamos assim, né? Não era só o Sebastião, é também o cara que revela ali, né? Que hoje é o Photoshop. Antes era E aí, como tu falou ali da imersão dele nas situações, né? A gente pode ter uma referência errada. Ele fazia 8.000 fotos, então ficava fácil de escolher. Não. Ele fazia 8.000 fotos porque ele estava imerso, né? Porque ele tinha tempo para fazer as 8.000 fotos, né? Então é isso, né? Como eu queria falar sobre um pouco disso, né? Como tu tá inserido naquilo que tu vai fazer te ajuda a ter resultados melhores. Eu acho que só um parênteses, assim, antes, que eu acho interessante. Tem até um nome, tô tentando me lembrar como é que se chama. Imagem ou fotografia, alguma coisa, tem um nome composto, assim. Que são essas fotografias que elas marcam tanto que quando tu pensa numa situação, é aquela imagem que representa um contexto inteiro, né? Não sei se é a imagem âncora, imagem ícone, imagem... Tem algum nome. Eu já li um trabalho científico uma vez de tese, alguma coisa sobre isso, que são essas imagens que realmente ganham uma proporção que representam uma geração ou uma guerra inteira. Tu tem aquela única imagem que simboliza muito forte. A foto mais lembrada do mundo é a foto daquela menina no Vietnã, né? Correndo, aquela pelada. Queimada. Queimada, isso. Sim. Aquela foto ali é tida como a foto mais lembrada do mundo, né? Alan, como é que tu te prepara para um trabalho, então? Como é que tu faz as tuas 8.000 fotos, entre aspas? Eu acho que tem 2 pontos aqui. E eu vou falar no caráter comercial, que é o que eu trabalho mais. Falei em outros episódios, mas vou trazer agora para dentro da fotografia, dentro do meu processo de trabalho. Eu venho do design, então design é projeto. Design é fazer uma imersão dentro da necessidade do cliente e entender de que forma a gente vai transformar isso em algo visual. Então, eu tenho essa âncora dentro do design que me apoia muito. O entendimento que eu tenho hoje de mercado é a velocidade que as pessoas querem as coisas, né? E a urgência delas, versus o teu processo de trabalho. Quando a gente vai, de fato, implementar o processo de trabalho em algo que a gente acredite, né? Eu preciso de 3 horas vendo esse material para ver qual é a melhor foto, comparar e tudo mais. E aí tu explica para o teu cliente. São poucos os que compram, de fato, o processo. Eles têm uma necessidade, eu venho do comercial, geralmente quando chega uma pauta para mim, a gente vai falar pauta, mas com formatos diferentes de prestação, né? Mas quando chega essa pauta para mim, eu tento fazer a forma mais rápida possível
para que eu consiga atender a expectativa do meu cliente. Então, vamos lá, dentro desse processo, eu gosto de fazer um briefing, gosto de fazer um painel visual, gosto de entender quais os caminhos que já foram feitos para esse cliente, quais os caminhos não foram feitos para esse cliente, para a partir daí eu trazer a minha ideia. Eu vou fazer dessa forma, tá bom? Que é a validação do roteiro junto com o briefing. Tá bom, roteiro da ordem do dia, roteiro da foto e voltando, né? Uma coisa comercial. Muitas vezes eu não tenho esse tempo. Eu não consigo fazer essa imersão dentro do processo de trabalho que eu gostaria de fazer, que é... Eu me coloco num lugar menos de artista e mais de prestador de serviço. Também eu acho que pode ser uma questão de característica minha, né? Porque eu vejo a foto de 2 formatos. O documental, que a gente registra o ordinário, o extraordinário do que está acontecendo, e algo que tem um caráter de venda, né? Um caráter comercial. O caráter comercial, ele vai ser mais produzido do que o documental. Então eu não posso interferir, simplesmente chega o fotógrafo que não, para que tu tá falando para fazer uma foto tua que isso aqui vai ficar incrível. Não posso fazer isso num casamento, né? Fotografei muito casamento, enfim. Não posso fazer isso. Mas no comercial eu posso dirigir. Meu processo às vezes é atalhado, porque chega uma pauta urgente ou uma pauta que tem uma necessidade muito rápida para postar em 2 dias, 3 dias, 5 dias, e o processo se vai por água abaixo. Então, eu otimizo o meu processo, eu gostaria de mais tempo para fazer uma produção, mas entendi também que dentro da velocidade desse mercado eu consigo atender mais pessoas, porque senão eu vou atender e o meu ticket vai aumentar para poder atender uma pessoa se eu posso atender 2 ou 3. Paulo, e tu, como é que tu te prepara? Por uma pauta do dia a dia, eu imagino que não dê para se preparar muito, mas quando é uma matéria mais elaborada, né? O fotojornalismo, ele é a fotografia é um texto, né? A imagem é um texto, né? É um texto visual ali que o leitor em casa vai descodificar aquilo ali e vai entender de alguma forma aquilo ali, né? Então, apertar o botão da câmera é a última coisa que tu faz, né? Embora a cena tenha que ser rápida, seja uma coisa instantânea, tu faz ou tu não faz, mesmo assim, naquele momento do clique, tu tem muita coisa na tua cabeça. E é fundamental para o fotojornalista ser bem informado, né? Diz que o fotojornalismo é filho de boa informação. Tu tem que saber o que tu está indo fazer no lugar, o que está acontecendo naquele lugar, né? Por exemplo, é uma pauta política, qual é o momento político da cidade ou do estado, enfim, né? Daqui a pouco a foto que vai resumir aquele momento não é uma foto da cerimônia. É um clique que tu fez que fala retrato, muito sobre, né? Aquele momento da sociedade, né? Então é fundamental tu estar bem informado. Isso aí é fundamental. Por exemplo, passando para... O Alan estava falando de fotografar um cliente naquele momento. Se eu vou fotografar alguém e eu não sei quem é aquela pessoa, não tenho informação sobre aquela pessoa, eu não vou fotografar ela vai ser quem quiser na minha foto, sabe? Ela vai fazer assim, ou ela vai fazer assim, e eu não sei, eu vou clicar ela, né? Agora, se eu souber quem ela é, o que ela faz, qual é o momento que ela tá passando, o que ela gosta, né? Como é que é a vida familiar dela, a vida profissional, aí eu vou retratar ela, né? Aí a foto vai ser minha, né? Então, a informação é fundamental. Tu tem que saber para onde é que tu tá indo, por que tu tá indo, né? O que tá acontecendo ali. Embora tu não saiba o que tu vai encontrar, mas pelo menos o contexto tu tem que estar por dentro, né? Senão tu vai fazer uma foto e tu não sabe nem o que tu fez ali naquele momento. Com base no que ele falou, a Gabriela Bilo, que é uma fotógrafa, fotojornalista que acompanha muitas pautas no Planalto, eu acho que ela traz bem esse olhar, às vezes não entender a situação econômica, né? Econômica não política do país e retratar às vezes através de um retrato tu consegue trazer tudo que tá acontecendo dentro do país, né? E você tinha falado de edição mais cedo, né? Que o Salgado o Sebastião fazia. O Platão tem uma série Abstract na Netflix que tem um episódio com ele. E esse tempo de direção, às vezes eu consigo retratar com a minha luz e tudo mais, eu tenho uma equipe para editar da forma que eu acredito, ou às vezes ele fez uma foto Putin, assim, foi muito legal, muito linda a foto, mas não sei se ele sabia muito sobre o Putin, né, não consegue ter esse contato às vezes com o cliente, é simplesmente
vem fazer o teu retrato. E tu tem que ser o mais Sim, aí tu pega o contexto da política, ou da geopolítica, enfim, não, e aí, não como do cara. tu usa a tua criatividade? Com técnica, tu sabe a lente que tu vai usar. A luz que tu vai usar é uma foto dele que tem uma luz acendendo, uma luz de fundo, e uma luz do Platão, que é uma luz frontal, é uma butterfly. É técnica. Ele sabe a lente grande angular que vai usar, como vai... É técnica. E às vezes as pessoas são criativas, mas não sabem... Por isso que eu falei da minha frase, né? Porque as pessoas não sabem a técnica. E como é que vocês veem essa questão de fronteiras, assim, porque... De estilos, tá? Fronteiras de estilo. Porque, por exemplo, fotojornalismo, né? Ele tem essa pegada de registrar enquanto acontece. Eu me lembro muito de uma amiga minha que casou muito nova e que ela fugia. A gente estava dançando e ela escondia, deixa eu fugir do fotógrafo. Porque ela disse assim, tudo que eu tô fazendo aqui não é o que tá acontecendo. Eu tenho que fingir que tô cortando o bolo, eu tenho que fingir que tô brindando. E eu não tô brindando naquela hora. Então tinha uma concepção de registro que não era um registro, né? Montava umas cenas paralelas que não era, e eu me tenho assim, ó, muito nítida a cena dela, dizendo, me escondo que o fotógrafo tá atrás de mim, sendo que era pra ser bom, né? E ela tava achando aquilo chato por estar fingindo. E então eu acho que essa questão, por exemplo, do fotojornalismo é uma coisa que a gente tenta absorver, né, pro comercial, pro evento, por essa naturalidade, por essa espontaneidade, por eu não ter essa cara de coisas falsas e de sorriso amarelo. Então, acho interessante como essas coisas vão se hibridizando, assim, né? E até isso, comercialmente, é interessante tu meio que montar uma cena onde haja o improviso e onde isso possa soar mais natural do que comercial, assim, que tem esse olhar um pouco jornalístico. 2 pontos. O primeiro, é muito importante transitar em todos os tipos de foto, principalmente quem tá começando, né? Porque é ali que tu vai beber de todas as fontes para que depois consiga trazer para dentro da tua realidade do teu trabalho o que realmente é você, o que realmente é descartado, né? Então, eu sempre sugiro, bebam de todas as fontes. Só que aí de entender, eu vi esses dias o Paulo tava andando no mercado público, esperando alguma coisa acontecer junto com essa câmera, esperando, olhando para um lado, olhando para um outro. E, cara, ele tem aquela 1 hora mais 40 anos fazendo isso, né? Então, essa é a bagagem. Se eu paro pra fazer um fotojornal, um documental Não, ali... Se ele faz isso há 40 anos, se ele nasceu fazendo... Não, eu fotografo há 25 anos, eu tenho 45. eu achei... podia. eu entendi 40 anos de profissão. Não. Tá. Não, 25 anos de profissão, 45 de idade. Tá, não. Mas 25 anos mais 1 hora. Eu não sei chegar num resultado de fotojornalismo tão expressivo quanto o Paulo, que faz isso há muito mais tempo. Ao mesmo tempo que é importante eu treinar o meu olhar. Porque dentro da produção publicitária e comercial, vai chegar a demanda de preciso que seja mais natural. Para deixar mais realista, para deixar mais com menos cara de publicidade, que é a pauta que tá cada vez mais, o briefing que tá chegando para mim, menos cara de publi e mais cara de gravei com celular, né? Então a linguagem tá mudando. Só que a gente tem que ter um roteiro prévio de qual a mensagem a gente vai passar. Só que a vantagem de saber outras técnicas fotográficas e outros estilos é de entender que aqui é o meu garantido, e o resto que vier é lucro. E é isso que eu penso muito. A agência no processo ajuda ou atrapalha? O editor ajuda ou atrapalha, Paulo? Paulo? Não, Editor. Não, o Alan falou que é importante conhecer, né, as ramificações da fotografia. O fotojornalismo, ele é uma grande escola, né? Ele é uma escola de vida, inclusive, né? Ele te coloca em situações que tu nunca imaginou passar, e várias delas tu nem gostaria de ter visto, né? Mas pela profissão, tu tem que estar ali naquele momento. Então, lá no início, o Alan falou, vou falar pauta, mas de repente não é pauta, sim. Eu já fiz nascimento, eu já fiz casamento, eu já fiz obituário, eu já fiz... todas as ramificações da fotografia
corporativa, empresarial, eu já fiz, porque uma hora ou outra foi pauta do jornal, né? Então, o jornalismo, ele te põe à prova ali, ele te apresenta tudo e tu tem que sair com uma foto dali. O editor, como tu falou agora, tá esperando. De vez em quando ele até diz, eu tenho uma 10x15, eu tenho uma 20x30, não, né? E tu sabe que, que de repente aquela foto vai sair 5 colunas na capa, tem que ser uma foto boa, né? E tem um ditado no fotojornalismo que diz que o editor nunca escolhe a melhor, né? Ele sempre escolhe uma outra que não é a melhor, mas isso é uma brincadeira entre os jornalistas para dizer que teria uma outra melhor do que aquela, né? Mas o editor, tu perguntou se ele ajuda ou atrapalha, fora essa brincadeira, é importante, as reuniões de pauta são importantes, né? Dali é que sai tudo, né? No início, quando eu entrei no Diário Popular, tinha um editor de pauta lá, que ele chegava para a reunião da manhã com o jornal todo anotado, assim, a gente chama ticado, né? Todo o título sublinhado, tá, todas as páginas do jornal marcadas, ticadas, assim. Aí tinha reunião de pauta e ele abria o jornal e dizia, esse título não se usa, esse lead que tu fez não tá bom, isso aqui e tal. E eu nem tinha que estar lá naquela reunião, eu tinha 19, 20 anos, eu ia pra lá fingindo que ia tomar um cafezinho, que a reunião era na cozinha, pra ficar ouvindo aquilo ali. E quando a reunião acabava, eu pegava aquele jornal que ficava em cima da mesa, todo rabiscado, botava embaixo do braço e ia embora pra fotografia. E passava a manhã inteira, quando não tinha pauta, entendendo aquilo ali que ele falou, né? Porque nesse momento ali, aquilo ali me ajudava, aquela informação. Quando tu vai sair para uma pauta, tu tá na reunião, tu tá debatendo, tá dando uma ideia, né? Tem várias fotos que o editor disse assim, olha, eu tava pensando numa foto diferente para isso. Não quero uma foto aqui de baixo, mas vê aí o que tu pode fazer. Aí tu vai com aquela missão, né? De fazer um trabalho que corresponda a expectativa do jornal e do leitor também, né? Não, isso então, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Essa análise do trabalho que fizeram no dia anterior. Sim. Né? Agora, na agência lá, a gente está implantando um CCC, que chama, né? Continuar, cessar e começar. Então, tudo que vai para a rua, as campanhas maiores, assim, a gente, depois que sai, a gente avalia elas e vê o que ali a gente tem que começar a fazer a partir daquilo que talvez a gente não tenha feito, o que a gente tem que cessar que a gente fez errado e o que a gente tem que continuar, né? E é o que esse editor tá fazendo, né? Basicamente, sem um nomezinho bacana de publicitário, mas é ele que ele tá fazendo. Sim, e a fotografia, retornando ao Sebastião Salgado agora, ele falou agora numa entrevista, a última entrevista eu acho que ele deu, ele disse assim, o fotógrafo não se aposenta, porque a fotografia não é uma profissão, a fotografia é a vida do fotógrafo, né? Então, nesse período de jornal, a gente vivia 2 turnos ali, o jornal, e quando saía, fechava o jornal, eu e os outros fotógrafos íamos pro bar para beber uma cerveja e conversar sobre foto. Desde que eu entrei na faculdade até hoje, o assunto é foto, não, né? É impossível não... Uma vez eu mandei uma música minha pro Paulinho Mosca, por e-mail. E perguntei pra ele o que ele achava. Aí ele saiu muito bem. Eu falei assim, que eu era músico amador, mas eu gostava de compor e queria que ele me dissesse o que ele achava. Ele me respondeu assim, em primeiro lugar, nunca deixe ninguém falar sobre a sua obra. Ou seja, ele já saiu, ele disse, não vou falar sobre o que eu achei. E, em segundo lugar, todo músico é amador. É isso que tu falou agora, né? Sim. É óbvio, né? O cara que faz profissionalmente aquilo só com intuito comercial e que não tem o amor, arte, a alma não tem o amor, ali, não adianta. Tem um erro nessa palavra, porque as pessoas usam, principalmente hoje em dia, que a fotografia é muito acessível, né? Eles usam isso como uma qualificação. Eu sou fotógrafo profissional. Isso não é uma qualificação, né? Fotógrafo profissional quer dizer que tu vive daquilo, é a tua profissão, tu faz, tu ganha teu dinheiro, tu paga tuas contas com aquilo ali. Não quer dizer que tu seja um fotógrafo profissional bom. Sim, né? Não é um... Sim. Tem muito amador que é fotógrafos excelentes, amadores excelentes, só que não vivem. Fotografam por lazer, fotografam por hobby, enfim, né? Então essa palavra é usada como uma qualificação, e não é, na verdade não. Porque na verdade o nosso objetivo em tudo na vida é poder, né, se tu queres viver disso, é tu ser um amador constante também, né? Tu conseguir te manter amando aquilo que tu faz e aprender a viver disso. E que louco pensar isso do profissional.
Uma vez eu estava em viagem em família e a minha cunhada disse: meu cunhado é fotógrafo profissional, deixa que ele faz fotos tuas. E aí eu fiquei pensando, eu não digo que ela é veterinária profissional, eu não digo que o Cuca é publicitário profissional, a Flávia é publicitária. Por que aí entra a questão de regulamentar? Será que é pela regulamentação? Será que é cultural? Será que isso vai mudar ou não? E esse pensamento é muito bom, que eu nunca tinha ido por esse viés, que é, nem todo profissional é bom. Não é porque vive... É que tu não vai dizer assim, eu sou publicitário amador. Também não vai dizer, né? Não, lógico. Uma fotógrafa, as pessoas podem ser, né? Tipo eu. O que o Cuca tinha perguntado, agência atrapalha ou ajuda? A agência... Fala pra Flávia que a Flávia é a agência. Tá. Agência pode ser o vilão ou pode ser o bonzinho, desde que, se tu não tiver um processo bem estabelecido e entender como que é feito um trabalho publicitário, qual é o caminho que tem um começo, meio e fim, pode ser o teu vilão. Não, mas esse trabalho de descoberta de quem é a marca que tu tá fotografando, né? Porque tu tem que contribuir ou tu tem que dar continuidade a uma imagem da agência. Ou da marca. Ou da marca. Que é anterior ao da agência, né? Então, nesse quesito que eu te pergunto, a agência tem ciência disso, te orienta nisso, ou a agência às vezes te confunde mais e se tu fizesse teu caminho, tu ia achar mais fácil? Às vezes a agência chega pra mim como resolve meu problema. Eu não tô conseguindo resolver. Na maior parte grande parte das vezes, não tem um caminho claro pra agência e aí recorre ao profissional. E aí, se não foi uma campanha legal, foi o profissional que fez. Se foi um caminho legal, nós criamos essa campanha. Na maioria dos casos é assim. São poucos os clientes, os parceiros comerciais que tamo junto. A Flávia é uma, tamo junto. A Em Comum é um, tamo junto. Não, vamos junto. Não. Mas não tem claro esse objetivo de que o caminho está sendo feito por nós, né? Então resolve aí. Eu tô cheio de coisa na minha pauta aqui. Eu acho que é muito difícil, talvez, seja assim, entender a parte que te cabe e a parte que tu tem que deixar livre, né? Como agência, porque eu me coloco muito nesse lugar, né? Eu tenho que dizer o que eu quero e qual é o meu compromisso com o cliente que eu tenho, mas eu preciso entender que eu tô contratando um profissional extremamente competente, que ele precisa ter a liberdade para me ajudar a construir isso a partir de um olhar de fotografia que é dele. Que eu não vou competir com ele, porque não sou eu que faço isso, né? Sim, então, não é um mero executor. E às vezes eu venho com uma referência de Pinterest que ele vai dizer isso aqui na vida real não vai funcionar bem. Tem essa outra opção. Por isso que ter um processo claro de conversa, de diálogo, e tanto na fotografia comercial, né, quanto na reunião de pauta, tem uma conversa inicial para alinhar as expectativas e aí depois sim ir para execução. Que nem o Paulo mesmo falou agora, captar e apertar o botão é uma das etapas, né? A última, né? Porque ao longo do processo tem que entender de fato o que vai ser feito para depois captar. Mas aí eu tenho uma questão, assim, eu não sou, né? Eu sou uma fotógrafa amadora. Não, eu não sou uma fotógrafa, mas claro que a gente que trabalha com a questão visual, assim, eu tenho muitos momentos que eu olho e penso, eu enquadro aquele momento e gosto de ter aquele registro. E às vezes é uma coisa muito banal, assim, uma academia, um café, entendeu? Uma coisa que o teu olho pega e diz assim, nossa, eu preciso, acho que, né, muita gente tem isso hoje, né, por celular. Mas vocês, assim, acontece isso constantemente de vocês estarem enquadrando a vida, assim, que nem eu, sou uma pessoa normal? Eu escrevi um texto de abertura no meu livro que fala sobre isso, que são tantos anos fotografando que quando eu olho para vocês agora, eu já sei que lente eu usaria, que velocidade eu usaria com essa luz sem nem medir. Assim, sabe? Porque é muito automatiza, tempo, né? Tu tem o olho absoluto, como se diz, de ouvido absoluto na música. E outra, eu penso, não é agora, é daqui a 5 minutos, sabe? Já tá introjetado, eu já enxergo assim, eu já enxergo com... O Vitor Ramil fez o prefácio e colocou ele, são os olhos de objetiva, é assim, eu
eu olho o colega lá do outro lado e já sei o que ele tá fotografando, pela lente, pela direção que ele tá. E quando tu não tá com a câmera na mão, quando tu vê um momento uau desses? Isso sem estar com a câmera na mão. Mas e aí tu fica com pena de ter perdido algum instante, assim, que tu poderia ter registrado? Antes dos telefones celulares, né, eu andava sempre com uma câmera, a gente chamava de saboneteira, que era uma câmerazinha com uma qualidade boa, mas não uma câmera grande como, né... eu usava ela sempre na cintura, assim, sempre. Várias fotos do livro são com essa câmera e ganhei alguns concursos também com fotos dessa câmerazinha, assim. Porque tem um jargão na fotografia que diz assim, ó, se a cena é boa, fotografa. Se a luz é boa, espera. Entende? Que quer dizer, se tu viu a coisa acontecendo, fotografa. Tá ali na tua frente, fotografa. Não interessa se é luz, se não é, fotografa. Agora, se tu viu uma cena, uma luz maravilhosa, perde um tempo ali e espera alguma coisa acontecer. Isso, isso aí. As fotos urbanas são hoje, assim, né? Hoje em dia tu faz com o celular. Eu tenho fotos do livro de celular. Faço muita coisa de celular, entende? Porque é um instante, né? Que tu perde se tu não congela ali. Naquele momento, né, naquela hora. O Cristiano Mascaro, se não me engano, ele diz assim, ó, o fotógrafo de vez em quando é um pescador e de vez em quando é um caçador. Às vezes ele joga a linha e deixa ali a boia até um peixe fisgar. Outra vez ele sai com a espingarda e tem que atirar, sabe? Então são momentos diferentes, né? Eu brinco que eu viajo pra tirar foto, né? Nas minhas viagens, eu tô sempre olhando assim, o que eu vou tirar foto. Né? E são umas fotos lindas. São inusitadas, né? E às vezes é isso, né? Tu viu isso aqui? Cara, tem que passar uma pessoa aqui. Quando passar essa pessoa aqui, eu vou tirar foto. E antes, eu pensava assim, eu não quero que ninguém esteja aqui. Eu não, cara, porque a cidade é dinâmica. Eu não posso ficar querendo só tirar foto da arquitetura. O cenário ou é o personagem? É isso. Então eu tô aprendendo, tu vê, eu tô aprendendo com 50 anos, eu tô aprendendo a olhar para as pessoas e usar elas pro meu enquadramento, né, pra minha composição. Eu outro dia fui almoçar na Teia e aí eu olhei pela janela e tava a estátua de bronze, aquela assim, sentada. Lopes, né? E atrás tinha um banco com um cara sentado igual. Né? E eu fiz a foto e pensei, nossa, é isso, nesse, parece que foi montado, assim, né? Mas é uma coisa de tu olhar também e tu enxergar aquilo ali, de tu... O que a fotografia ensinou pra vocês? Deixa eu, antes de responder esse olhar é muito bom da luz e do momento, né? De esperar e de registrar. A gente fez uma viagem em família e eu disse, eu não vou fotografar. Eu vou fazer foto com o celular para ter o registro. Só que foi um dos arrependimentos que eu tive da viagem, porque quando a gente vê a foto clicada e pensada e tira a minha câmera e eu vou ter um momento para apreciar a foto e voltar na viagem sem ser aquela coisa do celular assim, olha aqui nós em Londres, olha nós em Paris, velho, fica chato. Então, pra mim, a foto é um arrependimento que na próxima viagem eu não vou fazer, que eu vou tirar minha maquininha de bolso, vou pegar uma câmera e vou registrar com o meu olhar para ter a narrativa daquela viagem. E que também não precisa ser né? Tu pode fazer os dois. Posso fazer os dois, mas eu fiz mais o celular do que... Eu quis deixar o fotógrafo em casa e não conseguiu. Eu disse, eu não vou fazer. Me arrependi. De deixar o fotógrafo em casa. Eu deixo. Quando eu vou viajar, às vezes eu nem levo equipamento, só o celular mesmo e faço esse registro mesmo caseiro. Já te arrependeu ou não? Não. É porque tu tá de férias. Eu, ao contrário, quando eu tô de férias, eu tiro foto. O Patrick, nós fomos em Cabo Frio buscar um barco, um veleiro, e voltamos velejando 20 dias no mar, passamos por cenas maravilhosas, assim, nem eu nem ele levamos câmera, só o celular. Mas o Patrick é fotógrafo de barco, né? Porque com o Nauro também, ele tem umas histórias com o Nauro, né? Tem. O Patrick começou aqui com a gente, aqui em Pelotas, e hoje trabalha já uns 20 anos já em Santa Catarina. Né? É um grande amigo, O que a fotografia me ensinou? Me trouxe. Isso. É porque exercitar o olhar, né? Eu acho que... Primeira coisa é entender de que quando tu ama uma coisa, tu vai amar ela pra toda a vida e é difícil tu achar um novo amor, porque eu trabalho com o que eu amo, ao mesmo tempo que é desgraçado amar demais. que se trabalha, né? Pelo fato de... É um negócio, então meu amor vira um negócio. Então eu faço com que o meu amor seja o meu ganha-pão. Então é um entendimento que
eu queria fazer isso por amor, mas ao mesmo tempo, não, mas espera, eu vivo disso, eu gosto disso, é meu trabalho. Então, essa é aprender a amar essa relação de amor e trabalho, né? Eu acho que pra mim foi isso. E segundo, escutar mais e falar menos. Atualmente eu tenho uma escuta ativa muito boa, porque se eu não souber me aprofundar nas relações com os meus clientes, eu não vou conseguir registrar nunca. Opa! Que isso? Chegou o motoboy. Que é isso? Meu Deus! O que tem nessa Aí, caixa, gente? O que será aqui, ó? Lacute Pizza. Ai, meu Deus. Nosso apoiador, Mega Blaster. Meu Deus, olha isso! Nós temos aqui uma Romeu e Julieta, que é a preferida de todos. Aquela ali. Não sei o que é a outra. O que é aquela ali, Alan? Calabresa? Não. É um Parma deve ser. Aqui a calabresa. 4 queijos e pepperoni. Meia mussarela, meia lite, calabresa. Lembra dessa música? Não. Você chegou na hora H. Adoro pizza com os ossos. O que a fotografia te ensinou, Paulo? Então, quando tu fez essa pergunta, me veio direto na cabeça uma coisa que o Alan depois no final complementou, né? A fotografia me ensinou a ouvir, né? A ouvir. Tem uma frase da Dorothea Lange, se não me engano, que ela diz que a câmera é o aparelho que faz tu enxergar sem ela, né? A fotografia me colocou em situações que eu nunca imaginei viver na minha vida. Eu acho que, sei lá, quase 100% da pessoa que eu sou hoje foi através da fotografia, né? As coisas que eu conheci, as histórias que eu ouvi, né? As pessoas que eu conheci, as situações que eu vivi. Tu caminha comigo em Pelotas hoje, assim, eu acho que não tem um lugar que eu não tenha ido ainda fazer uma foto nessa cidade, sabe? 25 anos fotografando essa cidade. E aí não é ir lá fotografar, é ir lá conversar com o morador, saber o que está acontecendo, né? Passar uma manhã, um dia com ele. Teve um momento no jornal que a gente tinha um caderno de bairros. Então o carro nos deixava num bairro de manhã e ia nos buscar de noite. Nós passávamos o dia inteiro ali naquele lugar ali. Então, a fotografia me ensinou isso, a ouvir as pessoas, sabe? A entender aquilo ali. Não... Aquilo que eu falei no início, não chegar fotografando, né? Chegar ouvindo. Aí depois fotografar, né? Respeitar o tempo, né? A última coisa é o clique. A gente é muito ansioso também. A última coisa é o clique. É o clique, Deixa eu confessar uma coisa, eu quero ver se eu encontro uma reciprocidade em vocês, tá? Como eu gosto de fotografar, né? E agora eu tenho uma TV lá em casa que eu ponho eu deixo as fotos ali, né? E quando ela entra no modo de descanso, ela mostra as minhas fotos que eu selecionei lá, né? Bom isso! É legal, né? E ela é fosquinha, assim, então fica mais legal. Eu fico ali, então eu tô olhando ultimamente muito para as minhas fotos, porque elas estão ali, né? E eu começo a ver coisas que eu não via antes. E eu começo a ver coisas... Cara, que baita foto. Cara, eu procurando a beleza que eu não tinha visto antes. Óbvio, eu tô me acostumando com ela e quando as coisas são menos estranhas, a gente gosta mais. É óbvio que é isso. Daí eu tô já me autoanalisando, assim, por que eu cheguei nisso. Mas tem isso com vocês, quando vocês olham muito para coisas que fizeram, vocês começam a gostar mais ou a gostar menos? Eu acho que a fotografia, como toda forma de arte, assim, né? Ela tem a ver muito com o teu momento ali, né? Com a tua interpretação daquele momento, né? Embora no fotojornalismo tenha fotografado um momento histórico, por exemplo, cada momento da tua vida tu vai interpretar aquilo ali de alguma forma e vão surgir alguns detalhes que tu não pensou sobre aquilo, né? Conforme tu vai analisando, porque tu vai mudando como pessoa também, né? As coisas vão acontecendo, teu repertório vai aumentando e tu falou no início lá sobre o editor, nesse caso tu é o teu editor, né? Tu vai... eu quando fui montar o material pro livro, eu saí de 4.000 fotos, cheguei em 500 sozinho, né? E depois chamei o Moisés Vasconcelos para olhar para mim justamente por causa disso. Eu tinha fotos que para mim eram importantes afetivamente. Eu achava aquilo ali maravilhoso, porque eu soube do trabalho que deu para fazer, da técnica que eu tive que ter para conseguir, quantas vezes eu voltei no mesmo lugar para fazer. Aí o Moisés olhava e dizia, não, mas isso aí é importante para ti, né, cara? Pro leitor, não. Essa foto aí não diz nada pro cara que tá olhando e tal, sabe? Então
Às vezes é bom ter um amigo assim que diz, não, para, cara. O deu, editor, chega. o editor, né? O editor. Tá, mas tu vai fazer um livro de história ou um livro de foto? Dá pra fazer outro agora, com as que são... Novas histórias. Contando a história das fotos que não entraram no livro, ó. É. As fotos que não foram pro livro. Sim. O lado B. O lado B Tem interessante. muitas histórias, tem muitas histórias. Eu acredito que a foto tem, durante o momento, quando tu vai fazer uma campanha ou uma produção fotográfica com um determinado objetivo, vão ter fotos que vão te tocar mais pela história do cliente, pela história que tu tem de conexão com aquele produto ou serviço. Então vai te entusiasmar um pouco mais, né? Pela conexão que tu cria com as pessoas. Eu acho importante escutar mais e falar menos, que eu aprendi isso com o Nelson Faria. Você tem 2 orelhas e uma boca, então escuta mais e fala menos. Que eu entendendo o processo e trazendo ela para o meu mundo, explicando como funciona o meu mundo, que é de processo, e depois a gente chegar no resultado, fica muito mais fácil alinhar expectativas. Consequentemente, naquele momento, pode ser que seja uau, e daqui a 2 anos, não era tão legal. E tem coisas que eram super simples, que eu olhava assim, nada demais, mas que eu volto e digo, não valorizei tanto. Porque eu tenho uma dificuldade, não sei, até eu vou te fazer essa pergunta, eu tenho uma dificuldade muito grande de curadoria do meu trabalho. Porque quando eu posto as coisas, e os meus amigos fotógrafos disseram, cara, tem fotos mais bonitas que essas desse mesmo trabalho, que vão mostrar de fato que é o trabalho. E às vezes eu fico pensando com esse olhar de deu trabalho para fazer, né? E não necessariamente a mensagem que eu consegui passar. Funciona isso? Tu consegue fazer a tua curadoria? Hoje em dia eu acho que sim, sabe? Mesmo, agora, por exemplo, chegou um momento que eu tive que chamar o Moisés, entendeu? Mas, tu sair de 4.000 e chegar em 500, tu já fez uma boa edição, como a gente chama, né? Mas hoje em dia é mais fácil pra mim, porque são muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Então quando eu tô na pauta, eu já clico, eu já penso, essa aqui é a foto, sabe? Até na hora de baixar o material, de vez em quando eu não baixo o material inteiro, eu baixo só aquela foto no celular e já envio só aquela. Não passa em programa de edição, nada, por causa da rapidez, né? E encaminho aquilo ali, porque eu sei que é aquele momento, né? Porque alguns momentos é a estética, alguns momentos é a informação, alguns momentos tu consegue unir esses dois, né? E aí Mas é legal. sente. Mas é legal isso desse imediatismo em alguns momentos, não de todas as fotos, né? De entregar um evento em 2 dias. Não, mas de ter uma foto, porque eu não como funciona pra ti, mas pra mim, tá? A foto quanto mais pronta sair da câmera, pra mim, melhor. Sim, como tudo, né? Porque como a música, quando tu vai gravar a música. Não tem pós. Mas bem tem uma captado boa pré é melhor. e uma nada de pós. Esse porque negócio... a pós vem a estética. Eu já pensando, sabendo a estética que eu vou fazer, eu quero um preto e branco, eu já sei que luz que eu vou usar, que lente que eu vou usar, como que eu vou captar essa cena porque é preto e branco. Aí vem da estética, mas se eu quero fazer uma foto de um registro, cara... Antigamente até o filtro que tu põe, que tu usava o filtro laranja, o filtro azul, pra corrigir a mesmo iluminação do filme, né? PB, né? Pra tu PB, corrigir. pra ter contraste. Contraste. Não, eu quero que as nuvens estejam mais densas, então é o filtro tal. Eu hoje em dia eu já não tô mais em jornal há 5 anos, apesar de vez em quando fazer algum freela para alguma revista, algum jornal, mas eu tenho trabalhado muito no mercado corporativo, assim, né? Eu faço eventos empresariais e tudo. E eu entrego minhas fotos dali mesmo. O palestrante nem terminou a palestra e minhas fotos já estão distribuídas para os veículos de comunicação, para os diretores, porque eu venho dessa dinâmica do jornalismo, né? E é como tu falou, a pós-produção, ela é muito importante, eu acho, eu creio assim, como um auxílio. Ela não pode ser o teu trabalho, entende? Ela tem que ser um auxílio, né? Tu tá num evento, tu sabe o que tá acontecendo, tu já viu aquela luz, tu sabe que o presidente da empresa vai falar depois de fulano. Tu já tá com a foto pronta na tua cabeça, né? Sim, tu pode refinar, mas tu não vai contar mas aí entra uma discussão de muitas horas, né? Que falando sobre pós-produção, né?
De vez em quando, a pós-produção é mais pro fotógrafo do que pro cliente, né? São detalhes que para ti faz toda a diferença, mas o cliente não vai nem ver aquilo ali, sabe? É um ajuste tão fino que é mais falando sobre ti do que sobre o trabalho. Sim. Né? Eu me lembro, uma das primeiras produções que eu fiz assim na agência eram umas fotos da Krause pro site, imagina, tava, acho que criando o site. E era com cacalo. E a cara tava vazia a loja, a gente foi num horário, né, que não tinha ninguém. E aquele monte de coisa. E eu me lembro dele num cantinho e disse assim, tem uma coisa lá em cima daquela bancada. Eu pensei, não pode ser, que eu não tô enxergando aquela bancada. O cara não tá enxergando que tem uma coisa lá em cima. E aí, claro, a gente foi lá, tirou uma coisa, mas é isso, é um olhar, né, já de prevendo, depois que tu vê pronta, tu vê a sujeira que o fotógrafo vê antes, Sim, né? E é um olhar que a gente naturalmente banaliza mesmo. Depois da foto pronta, tu vai pegar ela no teu celular ou no papel e tu pode olhar quantas vezes tu quiser e com a calma que tu quiser para aquilo ali, né? Na hora, aí tu começa a achar os detalhes. Atenção, fotógrafos, nós vamos entrar agora no papo que você estava esperando todo esse tempo. Eu quero que tu me diga, Atenção. cada um de vocês, Canon, Nikon ou agora Sony, e qual a lente? Tá. E por quê? Tá, eu digo por quê. Quando, onde, por quê? Eu vou dizer, eu digo na cara. Primeira coisa, quer entrar no mundo fotográfico, tenha amigos que tenham câmeras. E veja quais são as câmeras que os amigos têm. Por quê? Porque eu sou É que nem Fuji. videogame. O filtro da Fuji é incrível. A estética da Fuji. Quantas pessoas tem Fuji na cidade que tu tá morando? 2. São tuas amigas? Não. Então tu não vai ter lente emprestada, tu não vai ter filtro, tu não vai ter bateria. Aí tu vai ter que usar o adaptador, vai ficar uma merda a foto. Acho que a primeira coisa é, quer entrar nesse mundo, vê quem são as pessoas, bate um papo, se são teus amigos, tuas amigas. E qual a câmera que tu gostaria que teus amigos tivessem? Canon. Canon. E qual a lente? 2470. Mas zoom? Não, mas é que é versátil, gente. Mas você não é fotojornalista. Mas tem que entender que eu faço muitas coisas. E com 2470 eu tenho a grande angular e tenho ali ele não é um crítico de arte, né? Comecinho da tele, ali já, ó. É versátil. Eu teria Canon 2470. Isso pra full frame, né? Essa milimetragem. Que aí seria uma 1750. 1750 pra full frame. Tá. 17, pra 35, né? 1635 pra... na Canon, né? Se for a PSC. E tu, Paulo? E nos anos 2000, quando a Folha de São Paulo digitalizou todo o jornal, convidou o Cristiano Mascaro para fazer um trabalho lá, que era um fotógrafo de excelência de filme, né? Arquitetura. E deu uma câmera digital para ele. E aí depois ele publicou as fotos da cidade de São Paulo e escreveu um texto e dizia assim, a câmera que eles me deram tinham 27 botões, a minha tinha 3. Eu só usei 3 desses 27 que tinha ali, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu vou te dizer, a vida inteira do meu trabalho no jornal, eu trabalhei com Canon. Era o equipamento que o jornal tinha, o equipamento que caiu na minha mão. E aí quando eu fui comprar o meu, já era aquele, eu segui com aquele. Né? O meu colega Moisés usava Nikon. Na faculdade eu usei Prática, Ricoh. Sempre foi o que eu tive acesso, né? Aí quando eu me tornei realmente profissional, eu segui com a Canon, que era o que eu tinha, né? Sim, eu quero mais confortável pra ti. Era o que eu... E a lente eu concordo com ela, 2470 é a lente do... Cara, é que assim, depende do que vai fazer, entendeu? Vai fazer um evento, é 2470. Não me vem dizer que é 35, 50 pelo desfoque, porque enquanto tu tá trocando lente, já perdeu o momento. Não existe perder momento. Sim. Não existe. Uma vez, quando eu decidi ter a 2470, eu tinha 16 fixa, 24 fixa, 50 fixa, 100mm fixa. A menina tava no palco, em Porto Alegre, pegando o canudo da formatura. Eu fui trocar de lente e eu perdi o canudo. Tá óbvio que tinha a foto da produtora lá de cima do palco, eu não podia subir no palco, que me salvou, mas eu não posso correr risco de perder uma foto por causa do meu equipamento. Sim. Então, se tu vai me dizer assim, que lente tu usa? Uma versátil. Agora, tu vai fazer retratos. Cara, eu hoje uso 70-200, que eu adoro fazer retratos 70-200, ou 35mm pra ter a grande angular, com desfoque lindo, bonitinho. Mas
é retrato, é uma coisa que eu entendi qual é o caminho. Pra guerra, tem que ser versátil. Sim. Tem que ser versátil. Talvez isso venha lá do tempo do filme, sabe? Porque naquele tempo, tu falou aí das lentes que tu tinha, naquele tempo a gente também tinha isso. Era uma grande angular, tinha uma 19mm, uma 24, uma 28, tudo fixo. Aí uma 35, uma 50, andava com tudo isso na bolsa. Só que naquele tempo não tinha essa tecnologia, né? Uma lente zoom naquele tempo não era boa. Não era boa. Não era? Não era boa. Uma 70-200 era 4, 5, 6. Era muito difícil ter uma 70-200 2.8, era uma fortuna, ninguém tinha, né? Aí no interior aqui ninguém tinha. Então acho que talvez venha disso aí, sabe? Antigamente fazia diferença ter uma lente fixa. Hoje em dia, com essa tecnologia toda que a gente tem, é uma diferença muito pequena, sabe? Olha, eu não sei se alguém é capaz de pegar uma foto e dizer, não, isso aqui não foi, é uma lente zoom. A tecnologia é muito avançada, questão de qualidade ótica, O alcance dinâmico que as câmeras dão, até hoje mesmo de manhã eu tava falando com a Mari, essa nossa câmera que a gente usa aqui na produtora, no estúdio aqui, ela tem um alcance dinâmico de 3 pontos. O que é 3 pontos? Se eu fotografar a foto com 3 pontos negativo, eu volto à foto original. 3 pontos negativos. Que é a quantidade de bits, é isso? É a quantidade de bit. E a quantidade de bit. Se chamava latitude do filme. Latitude do filme. A latitude do filme é alcance dinâmico. Era o que ela suportava, né? Dynamic Range. Sim, hoje a gente tem esse negócio do ISO, que é digital, que é maluco, né? Sabe que a tecnologia... Isso é uma análise minha, assim, não conversei com ninguém sobre isso ainda, mas eu tenho percebido isso. No meu ponto de vista, a tecnologia está mudando a linguagem fotográfica, sabe? O que a gente enxerga hoje publicado é diferente do que a gente via antes. Por exemplo, nas Olimpíadas. Aquilo é um espetáculo de imagem, é um show de imagens, são ângulos que tu não tinha antes e movimentos que tu não tinha antes. Porque teve se não me engano, foi a última Copa, que um jogador, não vou lembrar agora, acho que talvez o Ganso, não me lembro o nome, de Pombo, não sei, não sou muito ligado no futebol. Ele deu um voleio assim, e a foto... Richarlison. Richarlison, E a foto era a bola colada no pé dele, ele voando assim, ó. Essa foto antigamente, num estádio, se tivesse 30 fotógrafos, acho que um ia ter essa foto da bola daquele jeito, né? Sim. Nessa Copa do Mundo, todos tinham essa foto. Porque a câmera hoje faz 32 fotos por segundo, é uma TV. É surreal. Então ela tá dando possibilidade de tu ter imagens que tu não tinha antigamente, sabe? No box. O cara aperta o botão quando o juiz apita e só tira quando acaba o jogo. Exatamente. Tu falou do Sebastião Salgado, 8.000 fotos. 8.000 fotos, hoje, se bobear, o cara faz uma coletiva de imprensa do Lula. Numa partida de futebol. E aí surgem várias questões, né, a respeito disso. Tu falou da Gabriela Biló. Eu vi ela levantando uma questão que eu achei muito interessante, cara. Ela disse que fez um material e mandou pro jornal e o editor ligou e disse, mas não é essa foto aí que a gente tá pensando, a gente tá pensando numa outra foto assim e tal, já vimos até num site dessa mesma coletiva, então tem essa foto aí. Aí ela fez uma reflexão, né, cara? Ela tinha a foto que o editor queria. Só que essa foto é dela, porque essa foto passou pelo olhar dela, ela não editou, ela não viu, né? Ela não se interessou por aquilo ali. Ela fez por uma questão que do equipamento fez, na realidade. Ela clicou, né? E que ponto entra o autor, fotógrafo, e que ponto entra a foto como meio, né? É o acontecimento, né? Até que me lembrei agora da foto do Trump, do atentado, aquele, né? Sem levantar as questões políticas do negócio, mas aquela foto foi muito comentada, né? Ela tinha a proporção áurea, ela tinha todos os quesitos de enquadramento, é a foto perfeita, né? O que vocês acharam daquela foto? Eu lembro vagamente. Eu acho, ao meu ver, sinceramente, dentro de uma construção assim, depois que a foto tá pronta, é que nem um designer ruim, que faz uma marca e dá significado pra ela depois. A foto é boa. É que nem as minhas fotos que eu fico procurando. Que aí depois que tu tem a foto, já com linhas, aí tu começa a pensar na perspectiva, no enquadramento. Se eu ver aqui, eu consigo um Fibonacci. Cara, é muito casual. O cara não fez pensando pra ser Não, ele não pensou. Não, foi acontecimento. Tá, ficou legal, dentro das proporções? Incrível, mas... E aí? Eu imagino a mensagem é muito mais interessante do que os enquadramentos, as proporções. É como o cara tá com uma metralhadora, né? Tá numa guerra e tu rola pela trincheira
apertando o gatilho e girando pelo chão. Alguém tu vai pegar. Alguém tu vai matar. Eu tenho uma pergunta pro Paulo. Tá, mas deixa ele falar dessa tá. foto. É que me parece que assim, ó, no fotojornalismo, tu meio que tenta te antecipar, sabe? Vou dar um outro exemplo. A foto do Medina. Aquela foto é incrível. Medina, sim. né? Outra foto. Mas o fotógrafo mesmo falou, eu sabia que ele se jogava assim no fim da onda. Mas ele sabia em que lugar o Medina ia se jogar, em que momento que tinha que clicar. Então, ele estava ali. A intenção dele era aquela. Só que teve todo um aparato que proporcionou ele a viabilizar aquela imagem, né? Talvez se ele tivesse que fazer uma foto, se ele tivesse que fazer uma foto e girar o filme, ele não teria aquela foto, entendeu? Agora, com 32, ele tem a foto. Né? E outra, o equipamento também, hoje, com a tecnologia, ajuda muito. Porque se tu tem um equipamento que é anterior, é um pouco defasado, tu perder um foco e tu perder uma foto que é incrível, é assim, ó. Não, e outra coisa, a resolução. Ele pode ter cropado aquilo pra ficar mais bem quadrado. Sim. Não, fotografa em 400mm. E aí tu dá um zoom ainda, tu tem qualidade. Porque hoje umas câmeras com alta resolução, uma D850 da Nikon, uma R5, cara, é 50 megapixels. Isso aí é 10 mil pixels. Hoje na internet, se a gente fotografar com uma 400 e ter 10 mil pixels, preciso de 1920. Cara, é 5 vezes mais área do que eu tenho ali de qualidade. Então eu dou um zoom em 5 vezes numa R5 mas tem o e detalhe não perco qualidade. tem o detalhe que o cara precisa saber o que ele vai fazer com uma 400mm, né? Total. Entende? Tu não vê um cara com uma 300mm pendurada no ombro fotografando, sei lá, no centro, por exemplo, né? Porque... é como eu falei, tu vai esperando algo já, né? A experiência já diz, mas sim, é a questão da informação, né? Tu já tem toda aquela informação antes pra... É técnica, tu tem que saber a técnica. Não precisa comprar uma 300mm, 400mm, sendo que tu não vai usar ela nunca. Né? É importante saber o que tu vai fazer, né? Isso aí é importante. Até aquela pergunta da lente, tu viu que nós dois fomos pro mais versátil, né? Mas qual é o trabalho, né? Isso faz diferença, né? Não. Opa! O que tá acontecendo? É pra ti. É o telefone esse aqui. É pro Paulo. É o Batman. O telefone tocou. Alô? Oi, André. Tudo bem? Ah, sim. A gente tá na cervejinha aqui. Daqui a pouco vem a carne. Não, estamos com pizza. Tá bom. Ah, sim, vou perguntar isso aí. Beleza. Então tá, abraço. É o seguinte, a gente tem um quadro aqui que chama Una Pergunta, que o Parque Una quer saber. Se vocês pudessem incentivar a fotografia em Pelotas para que ela fosse mais importante, para que ela mostrasse mais a cidade, para que valorizasse o que a gente tem de mais bonito, o que vocês proporiam para a comunidade como um todo, para a prefeitura, para os órgãos competentes, para sei lá o quê? Como é que a fotografia poderia ter mais destaque na cidade de Pelotas? Pode começar. Eu vou escrever aqui para não esquecer tudo que eu... Me pegou de surpresa. Eu não sei, eu creio que esse tempo eu tive uma experiência muito legal. Uma professora me convidou para participar de um momento de recreação com crianças autistas, né? Do espectro autista. E nós imprimimos umas fotos assim, e as crianças pintaram aquelas fotos, né? Tipo, a gente imprimiu preto e branco e elas pintaram com... Então eu acho que esse acesso é importante, né? Porque a fotografia hoje todo mundo faz, né? Tem um celular e todo mundo faz. Mas o que se faz com essa foto que todo mundo faz, né? Para onde está indo essa foto que todo mundo faz? Entende? Então eu acho que o acesso da informação fotográfica, né? Entende? Do que realmente é aquilo ali, aquele clique, né? Porque hoje em dia tá todo mundo com o celular na mão fazendo uma foto, aquela foto vai para um computador ou nem vai, ou é perdida no celular ou não é, e as pessoas não têm a consciência de que aquilo ali pode ser, de repente, o último registro de alguma situação, ou de alguma pessoa, ou uma lembrança,
né? Não tem, como tu perguntou lá no início, se é um documento, não é, entende? As pessoas não têm essa dimensão, né? É muita imagem sem Tem uma consciência. Sem propósito também, me parece, assim. Não, sem propósito não, usei a palavra errada. Mas sem consciência, como tu falou, né? Tem continuidade também, né? Aquele momento acabou ali e não... Dá pra estender mais, né? Acho que é essa atenção, né? A atenção de tu entender o que tu tá fazendo, do que aquilo significa. Né? Eu acho que é uma educação, visual, assim, uma educação fotográfica. O acesso mesmo como, no caso da fotografia, como arte, sabe? O Cuca não é a primeira história que eu escuto da pessoa olhar uma foto e chorar, sabe? Tem fotos que eu olho e eu sinto o cheiro do lugar onde eu tava, sabe? Mas isso é uma informação meio privilegiada, assim, me parece, sabe? Não são todas as pessoas que conseguem ter essa aproximação com a arte para sentir isso, né? Sim. O que tu anotou, Alan? Eu tenho, pra mim, e isso vim da UFPEL com isso, porque eu sempre gostei muito mais de extensão e não de pesquisa. Porque esse contato com a educação e a formação, para mim, é muito importante com os bairros, né? Então, para mim, é formação e incentivo. Formação no caráter educacional, de fazer com que a gente consiga disseminar não só para a classe de fotografia, né? Formação de empresa, formação de gestão, formação de fácil acesso, para que todos vejam isso como um negócio, entendam que lá no Sebrae vai ter formação de estúdio fotográfico, formação de gestão de carreira para fotógrafos, um entendimento de gestão para a classe, mas também de formação para dentro dos bairros, que é um fomento, né? Tanto que eu trago formação e incentivo. Incentivar o pessoal a produzir, e a gente tá... Óbvio que a gente está num mundo de vídeo atualmente, mas incentivar dentro dos bairros a própria produção fotográfica como a extensão, que é uma exposição de arte dentro do mercado central, com fotos feitas no bairro para quem está começando e para quem já fotografa Pelotas. E também ter esse entendimento de incentivo. A gente precisa incentivar as pessoas a quererem ir atrás da informação, porque a gente está num momento negativo ou inerte. Para fazer com que haja esse incentivo de querer buscar algo, a gente tem que dar esse empurrão. E quanto setor público, eu investiria muito em edital de fotos turísticas de Pelotas, que a prefeitura se tem como uma formação de um banco de imagem de fotógrafos que não são os mesmos, mas de pessoas que são amadoras, que são bons fotógrafos e não necessariamente profissionais, e que tu faz uma formação de um banco de imagem de Pelotas com novos olhares. Então, tu tem que dar um incentivo de dinheiro, de educação, de que ganha um curso de fotógrafo com o Paulo Rossi, por exemplo. Eu iria muito para o lado educacional de formação e de incentivo para a disseminação dessas... Sabe o que eu acho disso? Tu falou uma coisa que é legal aí, que eu pesquei uma outra coisa. É o exercício do olhar. Sabe, tu ensinar as crianças a tirarem fotos da sua realidade, exercita o olhar delas sobre aquilo, em termos de enxergar o que elas têm de abundante ali, de riqueza, enxergar o que elas têm de fragilidade e ver a vida com outro olhar, que pode ajudar ela na construção de um aspecto crítico dela, né, sobre a vida, sobre as coisas, sobre a beleza, né? Eu acho que é mais muito mais crítico, né? E aí, claro, e a fotografia seria um meio do caminho, assim, né, para isso, uma ferramenta, né? Porque esse também volta naquele lugar, que não é um lugar, né, mas onde tu pode retornar, olhar de novo,
descobrir mais alguma coisa ali. Isso, né? é o que tá fazendo Então, hoje. eu registrei essa cena aqui, volta nessa cena, o que tem aqui, o que tem lá atrás, o que tem na frente, quem é que tá em destaque, quem não tá em destaque tá fazendo o quê? E aí É tu vem um com uma aprendizado formação inteiro, né? de história da arte lá com o professor Beto, que ele te explicar o que é iconografia, o que é iconologia, o que tá vendo nos planos, leitura iconográfica, o que tá acontecendo no momento contextual de política, de vida, daquele Brasil, daquela tua realidade. Iconologia. Então, tu vem com um aspecto de formação educacional junto com o cotidiano da pessoa. E também Tino a gente, Bairros. volta um pouco, eu acho que até naquela questão inicial, né? Começando um novo Do projeto Sebastião Salgado, de ter esse sentimento, essa alma, né? Essa emoção, essa sensação que ela é muito além da imagem, assim. Tudo que tu vive quando tu olha uma imagem. Porque a gente tende a se acostumar com as coisas, né? Então, às vezes a nossa casa tá precisando de uma reforma, tem um negócio que tá mal, não sei o quê. Mas a gente passa todo dia ali, a gente não se dá mais conta, né? E tu fotografar aquilo é um exercício do olhar, porque depois você vai mostrar para outras pessoas e tu vai te dar conta de coisas que tu não te dava conta antes. Eu tô falando desse lado ruim, mas também tem o lado bom. Tem as belezas, Sim. tem as pessoas Claro. que tu conversa e que tu descobre, né? Quando a gente fez 20 anos na agência, a gente reformou uma praça. Mas o projeto não era reformar uma praça, era ir para uma comunidade e descobrir o que eles tinham de riqueza, o que eles tinham de recursos, para que a comunidade fizesse uma transformação nela mesma. E nós chegamos à conclusão, conversando com as pessoas, que as pessoas queriam reformar a praça. E nós reformamos a praça. Mas E não só a agência, vocês mobilizaram muitas outras pessoas que foram ajudar, além da comunidade. E a gente entrou de casa em casa, a gente batia nas portas, a gente escutava a história das pessoas, uma comunidade pobre mesmo, né? Em que a filha da mulher era uma bailarina, tinha ganho uma bolsa não me lembro se era de Cleia ou quem era. A de Cleia, tinha um projeto social. E ela dançava. Então tu começa a ver essas abundâncias que tu não espera ver. Eu fotografei ali. várias vezes esse projeto aí. É muito legal. É por isso que eu acho que a formação é muito importante para tu dar visibilidade para quem não tem acesso. Audiovisual é elitista, fotografia é elitista. Se tu tem uma boa câmera, tu consegue trabalhar muito mais fácil. Eu tracei esse paralelo porque a nossa entrega não foi a reforma da praça. Foi as pessoas olharem sobre uma outra perspectiva, objetiva, para usar a palavra do tema, do programa, sobre o que elas poderiam realizar ali. Uma vez eu fiz um curso, assim, que... Claro, era uma questão de vida, assim, né? De autoconhecimento, enfim. Mas que era uma psiquiatra e ela dizia que a gente deve viver a vida e aproveitar como um turista, né? Porque o turista, onde ele vai, ele tem esse olhar encantado com as coisas. E a gente realmente banaliza, como a gente diz, né? Vira tudo paisagem. Então, esse olhar de turista da gente com a gente mesmo, da gente com a nossa cidade ou com o nosso bairro, com a nossa casa, né? Com a nossa própria vida, ele é interessante também, porque ele coloca uma beleza no ordinário que a gente vai perdendo, a gente vai ofuscando, né? Então, a fotografia me proporcionou isso, como o Cuca tá falando, no jornalismo. Eu já passei pela praça, eu já passei pelo turista, eu já passei pela criança, né? E uma vez eu fiz uma foto para a capa do jornal e um leitor ligou, naquele tempo não tinha redes sociais assim de tu comentar, o leitor ligou e disse que aquilo que eu estava fazendo não podia ser feito, porque eu manipulei uma foto digitalmente, botei na capa do jornal e a família dele, que era de São Paulo, estava aí, ele não sabia onde levar a família para ver aquilo ali que estava na capa do jornal. Aí eu disse pra ele, se o senhor for em tal lugar, em tal hora, tiver sorte de ter um pôr do sol, não tiver chovendo, se o senhor estiver disposto a voltar várias vezes, o senhor vai ver exatamente o que eu fotografei, não tem manipulação nenhuma. Então eu digo que o papel da fotografia é te mostrar aquilo, como o Cuca falou naquele momento, te mostrar aquilo que tu olha sempre, mas de uma forma diferente. E que não enxerga. Que tu não enxerga, entendeu? De uma forma que tu nunca enxergou. Que assim, aquilo te chamando a atenção... Aí aquilo pode fazer uma diferença na tua vida, na vida das outras pessoas. Mas é que aí também, essa pessoa, ela tem que comprar um encantamento, já que ela não tem, né?
se ela não tiver um encantamento, ela não consegue ver a beleza, às vezes, num dia cinza. É um certo azedume, né? Não, eu tô dizendo, essa pessoa que critica, ela provavelmente passe por situações lindas e não esteja com o olho pronto, preparado para enxergar. Se ela tivesse um viewfinder, talvez ela enxergasse. Uma foto saiu no jornal e uma senhora foi lá no jornal e me disse assim, ó, pô, dessa vez tu acertou. Eu já trabalhava há 15 anos, ela disse, dessa vez tu acertou. Mas eu entendo por quê, porque aquela foto pra ela fez sentido. Entende? Então, pra ela eu acertei ali mesmo. E foi importante isso, né? O Paulo, deixa eu fazer uma pergunta de mercado agora. A produção tá me cobrando de uma coisa aqui. Estamos na reta final. Estamos na reta final e tá faltando um quadro. Eu percebo que em Pelotas a gente não tem um movimento de fotojornalistas novos. Eu vejo muito fotógrafos sendo sociais, retratistas, corporativos, mas não vejo um novo fotojornalismo. Não vejo um nome que vai te substituir ou vai trabalhar no jornal, vamos supor, assim, nessa construção. É fato? É fake? O que aconteceu com o fotojornalismo em Pelotas? A fotografia, como eu te falei, ela tem diversos ramificações, né? Falou agora há pouco ali que a fotografia é elitista. Eu não sei se eu concordo muito com isso não, sabe por quê? Porque tu vai num bairro, lá tem alguém que tem uma câmerazinha e faz a foto do aniversário da vizinha, né? Assim como tem o cara que faz o da sociedade também, né? Então, tudo bem, é preciso ter no mínimo uma câmera, né? Para iniciar. Mas eu acho que tem mercado, sabe? Eu acho que tem fotógrafos de vários padrões, né? Vários preços e vários trabalhos, assim, né? Falando especificamente de fotojornalismo, eu acho que Pelotas passou por um momento muito difícil no jornalismo, né? Assim como algumas outras cidades, né? Na verdade, é difícil tu ser fotojornalista na cidade do interior, né? Eu insisti muito, eu tive muitas propostas para ir embora daqui, né? Eu nunca quis sair de Pelotas, nunca quis sair daqui. Eu gosto da cidade pequena, eu gosto do interior. Eu tenho família em Brasília, no Rio de Janeiro. Eu vou pra lá, eu fico uma semana, eu quero voltar. Eu gosto de ir a pé, de bicicleta, eu gosto de ir na padaria, parar com as pessoas para conversar. Não gosto daquele ritmo de vida, assim, né? Mas ser repórter fotográfico numa cidade interior é complicado, né? Nós temos muitos colegas agora que foram embora para Brasília. Tem alguns em Porto Alegre, né, procurando o mercado. Eu acho que não é uma questão de não ter profissional, eu acho que é não ter a vaga, né, aonde exercer esse movimento do jornalismo mesmo que aconteceu em Pelotas, né, de diminuir RBS, querendo ou não, diminui para tudo, então as pautas da 0 hora já não chegam tanto. O próprio Diário Popular tem fechado. Não tem que jornal local que a gente tem hoje? Local. A Hora. É daqui? Não, se tem uma sucursal aqui. Mas é a que... Hora do Sul né? Iniciativa local não, iniciativa de fora, mas A gente perdeu isso. Mas tá bem forte. Adotado. Tá bem forte. Não, tá super. Eu acho que o Diário Popular estagnou, né, num tempo e foi por isso que fechou. E esse formato agora tá forte outra vez. O formato da Hora do Sul tá muito legal, porque ele entendeu o digital. Exatamente. Inclusive a gente teve aqui... Por falar em digital, a gente tem aqui um quadro que é o ChatGPT Pergunta. Então, o ChatGPT. E dessa vez, a primeira pergunta eu já gostei. Olha, arrasou. Ele realmente está de bem com o chat hoje, né? Então, vamos fazer ela aqui para vocês. Se a tua câmera perdesse o botão do clique e só pudesse fotografar com um pensamento teu, que momento da tua vida tu escolheria registrar primeiro? Da minha vida. Convidados. Registrar da minha vida. Eu tenho. O nascimento do Caetano. Cara, eu não fotografei, mas quem fotografou foi até a Anne, minha amicíssima, né? Que tem um olhar para famílias incrível. E aquele momento pra mim de cortar o cordão do umbilical que separava o Caetano da Eti e eu ter contato com ele, assim, pra mim, se a minha câmera pudesse fazer isso e eu registrar em pensamento, seria esse momento que o nascimento de um filho
diziam isso, eu não acreditava porque eu não tinha filho. Depois que ele nasceu, é uma virada de chave, assim. Quando o Caetano nasceu. E tu, Paulo? Eu acho que essa pergunta vai muito com o que eu falei naquele momento que de vez em quando eu não levo a câmera, né? Por exemplo, momentos familiares. Eu não sou fotógrafo da família, sabe? Eu não sou fotógrafo da família. E te pedem foto ou não? Não me Porque a minha pedem, sabe? pede. Porque eu acho que já sabem que eu não sou, sabe? Por exemplo, há poucos dias foi o aniversário do meu pai e da minha irmã, que é no mesmo dia, e eu fiz só uma foto do bolo ali com o celular, e quem fez as fotos com o celular foi minha mãe, fez ali, sabe? Porque esses são os momentos que eu guardo pra mim. Eu não sei se é o tempo de câmera na mão, sabe? É porque a câmera pra mim é um trabalho, né? A câmera pra mim é um trabalho. E de vez em quando eu não quero trabalhar, sabe? De vez em quando eu quero participar daquilo ali, né? Eu quero ser um espectador. Eu quero ser um coadjuvante ali daquele momento e tal. Então eu guardo esses momentos familiares. Esses momentos familiares são momentos que eu clico pouco, mas tenho todos eles guardados assim na memória, né? Afetiva. Legal. As pessoas às vezes dizem, cara, como a tua câmera é boa. Querendo dizer que a minha foto é boa, né? A minha câmera é boa. Aí eu pego e mostro pra eles uma fotografia que eu tinha de 4 anos, tirando foto com uma tequinha. Sabe uma tequinha? Sabe o que é a tequinha? Sim. Sabe? Não sei. Não sabe? Não sei. Era uma máquina que era uma caixinha de plástico. Compreendi, E o assim, filme fazia... encaixava atrás. Sim, e rodava... Não? Não lembro. Eu sei que tinha um botãozinho que era uma lata. Tá, assim, eu sei. E o meu pai, que gostava de fotografia, né? Ele me deu aquela maquininha desse tamanhinho, né? Uma caixa de plástico. Que era uma tequinha, né? E eu tenho uma foto minha, que eu adoro, porque, né? Tô lá eu assim, ó, olhando pra tequinha e batendo. E até foi curioso eu estar como host desse programa, né? Porque entrei na fotografia por causa do meu pai, né? Que gostava, era amador também de fotografia. E teve uma época que eles tinham um clube de fotografia. Sim. Que era no Lambi Lambi. Não sei se vocês se lembram, tu não lembra. Tu é muito novo. Lambi Lambi tu sabe, né? O Robles, tinha o Robles. Era na Coabipel, se não me engano, né? Não, o Lambi Lambi era antes. Era Tinha um que era na Andrade 15. Neves. Eles fizeram um clube de fotografia, onde todo dia, às 5h30, 6 horas, se reuniam ali pra conversar. E aí foi quando meu pai comprou uns equipamentos foda, não sei o que lá, importou uma caixa, veio do Japão, uma caixa da Nikon, cheia de coisa. E aí que eu comecei, depois na faculdade, a usar os equipamentos dele. Aí quando eu comecei a fotografar melhor que ele, aí ele parou de fotografar. Tu sabe que o meu pai adorava, sempre gostou de fotografia também. E eu tenho, da minha infância, eu tenho muita coisa em slide. Sim, eu tenho muita Caixas coisa. e caixas e caixas em slide eu tenho. Outro dia faz uns anos, eu projetei tudo na parede e fotografei. Tem coisas muito legais, assim. Eu tô contando isso porque é uma herança. Aí o clube se desfez porque todos os participantes do clube, menos o meu pai, eles começaram a se interessar mais por moto do que por fotografia. E aí virou Era mais adrenalina. um troço de enduro, que eles faziam enduro. Tinha o Recoeiro no clube, o Walter Pete, esqueci o nome dele. O Luciano Pilcher. Exato. O Pilcher é fotógrafo até hoje, lógico. Eu não sou desse tempo, mas eu conheci eles todos depois, né? Por estar no jornal, assim, a gente meio que virava uma referência. Então, quando se precisava de alguma coisa na fotografia, acho que a primeira das coisas, assim, era tipo, vamos conversar com o pessoal do jornal, né? E a gente sempre acabava conhecendo quem era afim, né? Quem era interessado na era amador. Área, né? Aí o dia que as minhas filhas fotografarem melhor que eu paro de fotografar também. Não, mas a gente vai ser um eterno clicante. A gente tem aqui também a necessidade de batizar o título desse episódio. Mas fala do livro ali aqui, ó. Esse livro desse homem aqui antes. Pega aí e fala tudo. Estavam pensando, então. A gente chega no final e a gente pensa o nome do episódio. Mostrar, vai fazer tu, Jabá? Eu tive o prazer de conhecer. Eu cheguei aqui e ele disse que ele não era o cara de frente das câmeras. Ele esqueceu disso. Agora ele lembrou. Olha só que pra quem não conhece esse aqui... Então, essa foto já da abertura ali é uma foto que eu fiz com a xeretinha, essa que eu contei pra vocês. Não é uma super câmera, não. Legal, lindo.
Esse aqui é o livro do Paulo. Tem Um olhar de Paulo Rossi, o Tem uma retratista frase de que diz Santolep. do Bresson, né, Cartier-Bresson, que ele diz assim, eu nunca vi uns pintores na mesa de bar conversando sobre pincéis, né, cara? O fotógrafo tem isso, o fotógrafo se junta, que câmera tu usa, que lente tu usa. Na verdade, eu não sou o cara do equipamento, né? Eu nunca fui o cara do equipamento. Eu sempre trabalhei com o que tinha lá no jornal e, claro, eu tenho o meu equipamento, que é o que eu gosto de usar, mas não é uma coisa que eu dou essa importância grande assim de, sabe, eu preciso tal coisa. Não, pra mim o que eu tenho tá bom, eu já saio pensando naquilo, sabe? Se de repente eu compro uma outra lente, de vez em quando ela me atrapalha, porque eu já tenho o olhar daquilo ali que tu vai criando com o tempo, tu vai criando a tua fotografia, a tua identidade na fotografia, né? Eu me lembro que eu já fotografava no jornal há 10 anos e um dia eu parei assim na nossa sala da fotografia assim e eu pensei, eu acho que eu sou um fotógrafo, sabe? 10 anos fotografando. Porque ali estava acontecendo muito regularmente das pessoas comentarem da foto sem saber que eu tinha feito. Mas ligar aquelas imagens todas, sabe? Tipo, isso aqui é o fotógrafo do jornal. Porque o jornal tem isso. O jornal não tem vários fotógrafos, tem um só. É aquele que está naquele momento, né? Se tu tá ali, o fotógrafo do jornal é tu. Então, se a foto é do teu colega, não sei o que, não. É tu que assume tudo. Porque as pessoas não ligam um nome ao profissional, né? É o fotógrafo do jornal. Só que nesse determinado momento, as coisas começaram a me parecer claras, assim, sabe? O pessoal já estava sabendo que aquela foto ali era minha. O Vilmar Tavares falou isso, que um radialista, num programa de rádio pela manhã, estava lendo o jornal, porque eles faziam isso antigamente, eu acho que hoje não faz mais, não sei, eu ouvia muito rádio, eles liam as notícias do jornal na rádio, né? E um falou assim, não, olha só essa foto, de quem é essa foto? Aí leu um nome. E o Vilmar disse, cara, eu vi... E aí isso me levou a achar, né, de que naquele momento eu estava me tornando um fotógrafo, sabe? Essa semana eu ouvi uma coisa bem parecida, eu acho que é legal de trazer aqui. Eu vi uma entrevista no Sem Censura com o Arnaldo Antunes. Era um especial, então toda a mesa estava em torno dele. Tava o Liminha e tava o Vitor Araújo, que é um pianista que gravou um disco com ele. E o Vitor Araújo é muito mais novo, deve ter 30 anos, não sei. E o Arnaldo Antunes tem 60 e tantos, né? E aí o Vitor Araújo está fazendo um depoimento dizendo que na década de 90 ele via o Castelo Rá-Tim-Bum e tinha uma música do Arnaldo Antunes, especial para o Castelo Rá-Tim-Bum, e que é ali que ele começou a descobrir aquele estilo, que ele não sabia quem era, e que no futuro, quando ele ouviu outras músicas do Arnaldo Antunes, ele entendeu que era o mesmo cara. Que é isso aí que tu tá falando, né? Cara, quem consegue criar essa identidade, assim, é uma pessoa que realmente fez um trabalho bom. E não ficou se moldando, digamos, ao hype, ao mercado, ao que tá acontecendo. Aí o cara tem um estilo, o cara tem uma linguagem que ele desenvolveu. É que eu acho que isso vai... Não sei, acho que isso vai além da fotografia, sabe? Eu acho que isso é uma... Eu digo aqui no livro que essas imagens são o resultado da pessoa que eu sou, e essa pessoa que eu sou se formou através dos contatos pessoais que eu tive, né? Então, é a forma como eu enxergo, né? E só eu enxergo dessa forma, entende? Não tem um Lightroom, uma pós-edição, um pós-tratamento que vá fazer aquela imagem. Não, é a imagem... Né? Tu diz assim, o editor escolhe a imagem, mas escolhe a imagem das que eu apresentei para ele, né? Então, eu tô naquelas imagens ali, a primeira frase, né? Eu não fotografo com a câmera, eu fotografo com a minha vida toda. Isso aí. Aí o título. Muito comprido só, né? Flávia. Aí a gente dá um jeito. Te dá um jeito. É a nossa... produtora aqui tá dizendo que a gente passou dos... Então tá, muito obrigado pela presença, gente. Paulo Rossi. Foi demais. Muito obrigado. Alan, muito obrigado por estar aqui muito hoje. Muito obrigado. Viu? Fiquei muito feliz com o convite. Viu como nas primeiras perguntas a gente já sabia que a gente ia precisar de umas 4 horas. Nossa, eu tava aqui. Agora eu tô com frio, né? Mas sinta-se em casa. Obrigado. Quando a gente passa pra frente da câmera, fica diferente. Pra esse lado, né? Pô, não, é o lado aqui. Obrigado, gente. Valeu. Então, gente, esse foi o TinoCast, podcast da indústria criativa. Dê um like, dê um joinha. Tem uma coisa que eu me esqueci. Putz, logo agora. O livro do Paulo está na Vanguarda? Tem na Vanguarda. Na Vanguarda. Então você entra no livrariavanguarda.com.br, use o cupom TINO, tem 10% de desconto e ainda ajuda a gente aqui, entendeu? Compra o livro do Paulo lá. Eu comprei. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Aí...